dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto, vamos orar pedindo a orientação de Deus para que Ele fale aos nossos corações nesse domingo de manhã, para que Ele esteja também recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos na Tua presença, para poder buscar a Tua orientação, Senhor, buscar a Tua vontade, Senhor, através dessa escola bíblica, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, vá direto no nosso coração, direto no nosso íntimo, Senhor. Que ela faça morada lá, Senhor, que ela seja uma semente fértil e que frutifique em nosso coração, Senhor, mostrando a Tua verdade. Ó Deus, que o Senhor também possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos despir de tudo que tem nos separado de Ti, Senhor, e buscando a santificação, Senhor, possamos nos aproximar do Teu santo altar, Senhor, para Te louvar, Te adorar e que esse louvor seja aceito, Senhor. Perdoa os nossos pecados para que isso aconteça, Senhor. Tu conheces os nossos corações, as nossas fraquezas, conhece também as nossas responsabilidades. Sabemos, meu Deus, o Senhor não tem dado fardo maior do que podemos carregar, Senhor. Então, quando não damos conta, Senhor, porque a falha foi nossa, e reconhecendo essas falhas, nós estamos perante Ti, orando, pedindo perdão pelos nossos pecados. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala-nos ao coração, Senhor, nesta manhã, essa nossa oração com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo humanos e maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos,
Quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Amém. Vamos orar, nós temos muito a orar, temos nossos irmãos que estão enlutados, vamos pedir para que a mão poderosa de Deus esteja com eles. Vamos orar aí pela irmã Rose, pelo Renê, que está ainda passando por dificuldades. Vamos orar pela irmã Elsa e sua família. Vamos orar pela família do irmão Jackson. Vamos orar, continuar orando pela família do pastor Gonzaga e tantas outras pessoas que têm passado por dificuldades. Vamos orar pelo conselheiro Elton, o coordenador dos embaixadores do Rio. Ele está com Covid, parece que sua família também está com sintomas. Vamos orar por ele, vamos orar uns pelos outros, orar pelos nossos irmãos que estão se restabelecendo. Nós louvamos a Deus pela vitória que cada um tem alcançado e orar para que Deus esteja nos abençoando. Gostaria também que os irmãos orassem pelo Fábio. O Fábio, ele necessita das nossas orações, porque necessita de libertação, uma libertação física, emocional e principalmente espiritual. Então nós vamos orar nesse momento por todos esses pedidos e orando também pela nossa igreja tão amada e tão querida, que a gente está tão saudoso em querer nos reunir e ter vocês novamente participando ali como igreja, reunidos, unidos presencialmente. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua infinita bondade, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, Senhor, e que sem ela não poderíamos estar aqui para te louvar. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor, como bom pastor, esteja cuidando, Senhor, dos nossos irmãos, nossos amigos que estão passando, Senhor, esse período de luto, Senhor. Muitas percas, muitas vidas foram ceifadas por causa da doença, Senhor, por causa da Covid. Nós te pedimos, ó Deus, Senhor, continue confortando o coração dos nossos irmãos, nossos amigos. Meu Deus, que o teu Santo Espírito esteja ali sendo presença constante no amanhecer, no anoitecer, Senhor, durante a madrugada.
Nós temos orado, Senhor, e temos pedido para que o Senhor seja constante com essas vidas, Senhor. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão lutando, Senhor, bravamente, Senhor, pela vida do Renê. Cuida dele, ó Deus, cuida, Senhor, de tantos outros servos. Esteja com o irmão Elton, Senhor, abençoando a vida dele, fazendo também com que vença, Senhor. Esteja com a sua família, se oramos para que não dê positivo para cada um deles, mas se der, meu Deus, confiamos e colocamos a vida deles, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor cuide e dê o direcionamento melhor para cada um desses casos, ó Deus. Te peço agora, ó Deus, pela vida do Fábio. Tu sabes, meu Deus, o que ele tem passado. Tu sabes o que ele tem vivido, Senhor. E tu sabes como o inimigo tem incomodado a vida dele, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, esteja libertando ele fisicamente, Senhor, dando ele a recuperação física, Senhor. Esteja dando a ele, Senhor, libertação emocional, Senhor. E principalmente libertação espiritual, Senhor. Que ele possa entender o sacrifício que teu Filho fez na cruz, Senhor, para nos salvar, inclusive para salvá-lo, Senhor. Ó Deus, pedimos, Senhor, pela sua família também, que tem passado por momentos de aflições. Ó Deus, pedimos pela tua igreja, Senhor. Nós te louvamos por aqueles que têm se recuperado dessa doença, Senhor, têm recuperado de outras doenças. Te louvamos porque o Senhor tem sustentado o teu povo, Senhor. Sabemos que alguns de nós com uma vida mais difícil, Senhor, outros nem tanto, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. O Senhor tem lutado, Senhor, para que nós possamos sentir a tua fidelidade, sentir o teu amor, sentir o teu cuidado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te pedimos, Senhor, continue a nos abençoar o teu povo, abençoar o pastor Valdomiro, Senhor, sua família, abençoar a cada membro da igreja, Senhor, tão amados por nós, a cada visitante que ali já compareceu, Senhor, aquelas pessoas que ainda não são membros, porque ainda não aceitaram a Ti como Salvador, Senhor, mas que frequentam conosco, esteja com eles. Te pedimos, ó Deus, Senhor, continue visitando, Senhor, a irmã Sara, a irmã Jane, Senhor, o irmão José Henrique, esteja abençoando a Fernanda, Senhor, nós te louvamos pela vida deles. Te pedimos também, meu Deus, Senhor, esteja com a irmã Maria José, com a irmã Fátima, com a irmã Conceição, Senhor, com a irmã Helenita, com a irmã Sandra, com a irmã Lucineide, Senhor, com a irmã Silvia, tantas irmãs, Senhor, que têm tido dificuldades, Senhor, de não poder ter participado dos cultos quando podíamos presencialmente por esse período da pandemia, Senhor, mas que estão ansiosas para ter esse momento de comunhão, Senhor. Cuida de cada uma delas. Esteja cuidando dos nossos familiares, esteja direcionando, Senhor, os nossos governantes sobre as decisões que deverão tomar, Senhor, principalmente em relação às escolas, cuidando, meu Deus, para que o teu povo seja preservado, para que vidas sejam preservadas, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, continue a nos falar no decorrer deste culto, Senhor, que prestamos a Ti e Te louvamos, em nome do Teu Filho amado Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Inspiração a prosseguir.
Abra sua Bíblia, João 10, 11 a 21, João capítulo 10, 11 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Eu sou o bom pastor. Essa quarta declaração que Jesus usa falando eu sou, ele faz isso no Evangelho de João, ele fez no capítulo 6, versos 35, no 8, 12 e no 10, 9, pouco antes desse. Então no 11 ele repete, eu sou o bom pastor. E sem dúvida, ao fazer essas declarações, ele mostra o contraste existente ali entre os falsos profetas e o próprio Jesus, os falsos pastores da liderança judaica e o verdadeiro pastor, aquele enviado por Deus para conduzir o seu povo. Já havia chamado esses líderes judaicos de ladrões, salteadores e agora descreve como mercenários, ou seja, aquele que trabalha por interesse ou por vantagens próprias. E Jesus, ele é o bom pastor, o amável pastor, descrito como o ideal, o exemplo a ser seguido, e a bondade de Cristo faz parte da sua natureza. Então chamá-lo de bom é o mesmo de chamá-lo de Deus. Lembra quando o jovem rico falou bom mestre e falou bom, só há um Deus. Jesus fala eu sou o bom pastor, ele está afirmando eu sou Deus. E nós temos pastores relacionados na Bíblia, grandes homens, né, que foram relatados ali que eram pastores, Abel, Moisés, Davi, dentre outros. E ainda é possível também ver pastores ainda hoje em Israel conduzindo seus rebanhos e mostrando que conhecem as suas ovelhas, conhecem as suas características e também as suas necessidades especiais. É importante lembrar que, exceto pelos animais que eram oferecidos em sacrifícios, as ovelhas elas não eram abatidas. Elas tinham o destino ali para a produção de lã, de leite e também de outras ovelhas. Então nesse texto a gente vai ver o Jesus, um excelente pastor, o pastor bom, o exemplo de pastor a ser seguido, e ele destaca 4 ministérios que ele realiza como bom pastor. E o primeiro ministério que ele realiza é que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 11 a 13. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca, o rebanho o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. No antigo sistema sacrificial, as ovelhas morriam pelo pastor. E agora é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E em 5 ocasiões ao longo desse sermão, Jesus afirma claramente a natureza sacrificial de sua morte. No verso 11, que nós lemos agora, no verso 17, quando ele fala, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E no 18, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la
e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. E faltou o 15. O 15 diz assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então ele não morreu como um Marte, ele não morreu executado por homens, mas ele morreu como substituto, para substituir, entregando a sua vida voluntariamente por cada um de nós. E o fato de que Jesus morreu pelas suas ovelhas, e pelo fato de Jesus dizer que ele morreu pelas ovelhas, não pode ser separado do restante dos ensinamentos sobre a cruz, quando ele morreu pela nação de Israel e também morre pelo mundo, por todo mundo. Olha aí, João 11, 50-52 diz assim: não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, apesar de ser de Cristo ser suficiente para a salvação do mundo, é importante lembrar que ele só é eficaz para os que creem. Para os que creem, ele morreu por todos, mas aqueles que creem é que vão ter a eficácia na aceitação e a eficácia da morte de Jesus na cruz. Então Jesus apresenta um contraste nesse texto entre ele próprio e os servos contratados, que são os mercenários. E eles cuidam das ovelhas só porque eles são pagos para fazer aquilo. É obrigação. Estão fazendo com obrigação e recebendo por aquilo, ou de forma remunerada como dinheiro ou vantagens. Mas quando surge o perigo, a primeira coisa que fazem é correr. O mercenário foge, ele abandona as ovelhas. Ele não está preocupado com as ovelhas, mas o bom pastor permanece com o rebanho. Ele luta pelo seu rebanho, ele dá a vida pelo seu rebanho. As ovelhas não pertencem ao mercenário, mas sim ao bom pastor, que ele compra as ovelhas, elas lhes pertencem, porque ele morreu por elas, ele morreu por cada um de nós. Jesus morreu por cada um de nós, então nós pertencemos a ele, nós somos dele e ele tem cuidado de nós. O bom pastor, ele morre pelas suas ovelhas, ele compra as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas. Interessante, por natureza, as ovelhas, elas são animais assim, sem muita inteligência, propensas a se colocar em perigo frequentemente e por isso precisam e muito do cuidado de um pastor. Nós vemos ao longo da Bíblia o povo de Deus sendo comparado de maneira muito apropriada às ovelhas, não que sejamos incapazes de pensar, mas o pecado nos faz isso, ele nos desvia do que realmente deveríamos fazer, e aí nós somos comparados às ovelhas. Ao contrário dos porcos e cães, as ovelhas são consideradas animais puros. Olha o que a Bíblia fala sobre os porcos e os cães. 2 Pedro 2, de 20 a 22, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, ao contrário dos cães, ao contrário dos porcos, as ovelhas, elas são indefesas, elas dependem realmente do seu pastor. As palavras de Wesley, elas são propensas a se perder e devem ser procuradas e trazidas com frequência. A gente vê isso, Lucas 15, 3, 7, diz assim: então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente os ombros e vai para casa.
ao chegar, reúne-se com os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então as ovelhas são animais pacíficos, são animais úteis para o pastor. Destas e de outras maneiras, então elas retratam que os que creram em Jesus Cristo, eles fazem parte do seu rebanho, eles são cuidados por Jesus. Mas ao contrário dos bons pastores, os fariseus não demonstravam qualquer amor às pessoas. A gente viu isso naquele cego que procurou, foi curado por Jesus, depois foi expulso da sinagoga. Nós estudamos isso no domingo passado. Esse é o tipo de pastor que os judeus, que os fariseus estavam sendo, e Jesus ele se apresenta como o bom pastor, o pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O segundo ministério, Jesus mostra como o bom pastor é que ele conhece as suas ovelhas. 14:15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No Evangelho de João, em várias partes da palavra de Deus também, o termo conhecer, ele significa mais do que uma consciência intelectual. Eu conheço de matemática, ou seja, sei muito de matemática, mas refere-se esse conhecer a ter um relacionamento íntimo entre Deus e você, entre a ovelha e o pastor, de conhecer realmente intimidades, particularidades, assim como você que é casado. Quando você está apenas namorando, mas depois você se casa, você tem ali, você conhece, você tem a intimidade com a sua esposa e a sua esposa intimidade com você. Então vocês conhecem detalhes que outras pessoas jamais conhecerão por causa dessa aproximação do relacionamento íntimo entre vocês. Então no Oriente, os pastores eles cuidavam das ovelhas individualmente, porque eles sabiam a característica de cada um, sabia qual a melhor maneira de cuidar de cada uma delas. E Jesus também conhece o seu povo. Conhecer refere-se ao relacionamento íntimo. Então João 17:3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós sabemos que Jesus nos conhece. Como nos conhece? As aflições que nós passamos, Ele sabe até que a gente vai se arrepender por muitas coisas que a gente pensa na hora da adversidade, na hora das dificuldades, está com os braços abertos para nos receber. Ele conhecia Simão, ele deu um novo nome, conhecia Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, disse o nome de Maria lá no jardim, ela reconheceu o seu pastor, reconheceu a voz do seu pastor e isso trouxe conforto, trouxe alegria para ela. E aqui a gente já teve a sensação de quantas vezes na escola, até mesmo na igreja, as pessoas vão se dirigir a outras e muitas vezes não sabe o nome. Então, ei, você, é tão bom quando a gente é tratado pelo nome, mostra que a pessoa pelo menos conhece o nosso nome. E quando ela estende esse tratamento, ela mostra que nos conhece ainda mais. E assim é como Jesus conhece os seus. Então, com certeza, o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece também a nossa natureza. Apesar de todas as ovelhas serem semelhantes, a sua natureza essencial, cada um possui características diferentes. E o pastor afetuoso, ele conhece as particularidades. Uma ovelha ela pode ter medo de lugares altos, outra ovelha pode ter medo de lugares escuros. Então assim, cada um tem sua particularidade. Nós mesmos, você pega quem teve 11 irmãos, eles saíram do mesmo pai, da mesma mãe, como tem características diferentes. Então o pastor fiel, ele leva a sério as necessidades especiais de cada um do seu rebanho, ele cuida bem do seu rebanho. Como é interessante nós observarmos que Jesus tratava assim os seus discípulos, cada um diferente do outro. Nós tivemos ali Pedro, todo impulsivo, intempestivo.
Tínhamos ali Tomé, cheio de dúvidas, sempre na retaguarda. Tinha André, que gostava de se relacionar com pessoas, procurava sempre apresentar pessoas para Jesus. E também até mesmo Judas, que queria ter benefício próprio. Então ele usava outras pessoas para ter o seu benefício. Jesus conhecia cada uma dessas pessoas e sabia como tratar cada um dos seus discípulos. Então, queridos irmãos, uma vez que ele conhece a nossa natureza, ele também conhece as nossas necessidades. Muitas vezes nós não sabemos do que precisamos. Quantas vezes a gente pede uma coisa para Deus e as coisas acontecem diferente, a gente reflete e vai ver que o que aconteceu de diferente foi muito melhor do que nós pedimos. Deus tinha um propósito. Algumas vezes nós não vamos entender isso. O Salmo 23, ele é uma boa descrição poética de como o bom pastor ele cuida das suas ovelhas, nos pastos, junto às águas e até mesmo nos vales. As ovelhas não precisam temer, porque ele está cuidando e suprindo cada necessidade. Se juntarmos o versículo 1 e o 6 do Salmo 23, nós descobriremos que nada nos faltará todos os dias da nossa vida. Nós descobriremos, em outra versão diz assim, que ele não falta, o bom pastor não falta em todos os dias da nossa vida. Então, à medida que o pastor cuida das suas ovelhas, eles passam a conhecê-lo cada vez melhor. Quando você é bem tratado e bem cuidado, você conhece cada vez melhor aquele que está te tratando bem, aquele que está cuidando bem de você. Então, conhecê-lo cada vez melhor é ouvir a sua voz, é ouvir a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é experimentar o seu cuidado diário com cada um de nós. É o seguir o bom pastor, meus irmãos. As ovelhas aprendem a amá-lo e a confiar nele, pois ele ama os seus. Olha aí, João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim e mostra esse amor pela maneira de cuidar deles. Então, ele mostra esse amor para conosco, esse cuidado para cada um dos seus. Ele mostra que ele está atento às necessidades. E o terceiro ponto que Jesus mostra, o seu ministério como bom pastor, é que ele traz outras ovelhas para o rebanho. Verso 16. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O aprisco, em João 10, 1, é o judaísmo. Olha o que fala João 10, 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas há outro aprisco, o dos gentios, que se encontram fora da aliança de Deus com Israel. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, no início do seu ministério, Jesus concentrou-se em cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Os que se converteram em Pentecostes eram judeus e prosélitos, mas a igreja não deveria ser um rebanho judeu. Então Pedro levou o evangelho aos gentios, Paulo transmitiu a mensagem aos gentios até os confins do Império Romano, para que existisse um só rebanho, um só povo de Deus que pertence ao bom pastor. E o povo de Deus encontra-se espalhado por todo o mundo. Depois leia Atos 18, de 1 a 11. E um dia todos nós nos juntaremos, porque ele chamará as suas ovelhas. Nós não podemos esquecer, irmãos, da clara mensagem missionária de João, porque Deus amou o mundo. Não amou só os judeus, amou todo o mundo. Não amou só o povo de Israel, mas amou todo o mundo. E Jesus desafiou os costumes daquela época, conversando com a mulher samaritana, recusou-se a defender a exclusivismo lá referente aos religiosos judeus.
morreu por um mundo perdido e deseja que o seu povo alcance essa mensagem de vida eterna. Quantas pessoas necessitam da mensagem da vida eterna do nosso Deus e quantas pessoas nós precisamos ganhar para Cristo, para que essa realidade se confirme. Em quarto e último ponto do ministério de Jesus como bom pastor, é que ele retoma a sua vida. Verso 17, 21. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele dá a vida para ele retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, está endemoniado, enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Como Jesus fez algumas vezes, a gente viu na mensagem do domingo passado. Se você não viu, pode voltar e rever, né? Nós temos lá publicado no Facebook e também no YouTube. Então, o bom pastor retoma a sua vida. A morte de Jesus, ela foi voluntária, seguida de uma ressurreição vitoriosa. Do ponto de vista humano, tudo indicava que Jesus tinha sido executado, mas do ponto de vista divino, ele se ofereceu, ele se entregou espontaneamente. Quando Jesus clama na cruz que está consumado, e 3 dias depois, por sua própria vontade, retomou a vida e ressuscitou dentre os mortos, o Pai lhe deu essa autoridade como prova de amor. Então Deus deu essa autoridade. Em algumas passagens, as Escrituras ensinam que foi o Pai quem ressuscitou o Filho. Lá em Atos 2:32, Romanos 6:4, Hebreus 13:20. Aqui, Jesus, o Filho, afirma possuir a autoridade para reaver a sua vida. E as duas coisas são verdades, porque o Pai e o Filho, eles operam juntos, em perfeita harmonia, queridos irmãos. Olha aí, João 5:17 e 19. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então, no sermão anterior, Jesus havia indicado que tinha o poder de se levantar dentre os mortos. João 5:26, pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho de ter vida em si mesmo. Então, sem dúvida, os judeus protestaram contra essa afirmação, pois era o mesmo de Jesus dizer, eu sou Deus, eu sou Deus. E a reação dos ouvintes rompeu uma nova divisão entre os judeus. João 10:19, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos, ou seja, teve uma nova divisão. E é importante observar o porquê dessa nova divisão, porque já havia acontecido antes. João 7:43, assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. João 9:16, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Então a acusação de que Jesus estava endemoniado, voltou à mesa. E sempre a gente faz questão de deturpar a verdade, de não encarar a verdade, de fechar os olhos para a verdade. A gente viu que os fariseus, que os líderes religiosos fizeram isso a respeito do cego. Eles não quiseram ver o milagre, eles não quiseram ver o poder de Deus agindo através daquele cego que restaurou aquela visão. Eles ficaram preocupados em saber como, por que foi no sábado, quem é esse que fala que curou, será que não houve troca? Então eles deram um jeito de deturpar as suas visões. Nos primeiros versos desse capítulo, Jesus disse que ele é a porta. Era esperado que houvesse divisão, pois a porta ela serve para entrar ou sair, no caso aqui entrar, ou para deixar alguns do lado de fora. Ele é o bom pastor. O bom pastor ele separa as suas ovelhas dos cabritos. É impossível permanecer neutro a Jesus, pois o que nós cremos a respeito dele
é uma questão da nossa vida ou da nossa morte. Se nós o aceitamos como bom pastor, ele vai cuidar de cada um de nós. Mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que a gente viva os dias mais tristes da nossa vida, os mais desesperançosos, os mais sombrios, os mais pavorosos, ele cuida de nós. Nós temos irmãos que estão passando por isso, irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, irmãos que perderam seus familiares muito queridos, e Jesus está cuidando de cada um deles como um bom pastor, porque conhece as suas ovelhas pelo nome, conhece as suas necessidades. Podem ligar para os nossos irmãos, a gente vai ver e vai confirmar essa verdade, que eles estão sentindo o cuidado de Deus, o cuidado do bom pastor. Ele deu a sua vida por nós, ele é o bom pastor, ele ama as suas ovelhas, ele pode retomar a vida para si mesmo. Que nós possamos crer, confiar e ter esse bom pastor como cuidador das nossas vidas, aquele que conhece as nossas necessidades, a nossa natureza e conhece também de como nos livrar dos perigos, das ciladas de Satanás. Que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos nesta manhã. Tenhamos um domingo muito abençoado e que essa palavra faça morada no nosso coração e que à noite, às 19 horas, estejamos reunidos novamente online para louvar, adorar, cultuar o nosso Deus. Um abraço a todos os irmãos.